Shalom a todos, que bom que estamos aqui mais uma vez. Nós estamos continuando na nossa jornada. O nome dessa visão é Rumo a. Então, nós estamos numa jornada, estamos caminhando. A gente fala para um segundo concílio, nós falamos também rumo ao novo homem, mas principalmente rumo à segunda vinda, rumo à volta de Jesus. É isso que nos move, é isso que nos dá ânimo, e Deus nos deu um encargo específico. Estamos aqui para orar por isso. Já vou falar sobre nossos motivos de oração. Sempre falo, né, que essa é a principal reunião do TJC2, porque é nosso tempo de compartilhar, de nos unir, de realmente nos tornar um só, ter um só coração, um só propósito. E claro que isso continua, o que move, o que nos conduz para frente é a presença de Deus. Grupos de oração, ou você orando na sua casa, é onde Deus move e é onde Deus está nos levando a realmente avançar. Eu quero só colocar alguns textos, sempre bom a gente ter nosso fundamento naquilo que Deus falou. Nós estamos orando segundo, queremos orar segundo a vontade de Deus, queremos nos envolver naquilo que Deus está fazendo. Alguns conhecem um trabalho que eu faço aos domingos, que é o estudo sistemático. Nós estamos estudando o livro de Zacarias, então está bem fresquinho na minha mente, e eu quero ler 2 ou 3 textos para mostrar assim como é importante o que Deus está fazendo. Eu senti assim de encorajar todos nós a nos animar, nos envolver em algo que é muito maior do que nós. Muitas vezes a igreja tem se limitado à visão assim, de ser salvo por uma coisa pessoal. Eu quero morar no céu, eu quero ter uma mansão, eu quero... É uma coisa individual e é maravilhoso. Eu sou muito feliz porque eu tenho uma expectativa, eu tenho uma esperança, eu tenho a vida eterna em Jesus, então isso é maravilhoso. Mas a redenção é muito maior do que isso. Então, nós sabemos que Deus tem, cantamos agora sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o propósito que Deus começou há milênios. Deus tem um povo especial, mas também nós fazemos parte desse povo. É maravilhoso, é cheio de mistério, mas cheio de esperança. Então, no livro de Zacarias, capítulo 2, eu quero pegar umas expressões para a gente sentir como Deus se sente em relação a Israel, mas também sempre lembrando que nós, que não somos judeus, fomos redimidos, enxertados e fazemos parte do novo homem, da comunidade de Israel. Então, nós não estamos falando sobre algo que nos exclui, mas, ao mesmo tempo, tem algo muito especial no chamado de Deus para Abraão, para seus descendentes. Então, em Zacarias 2, tem uma expressão muito joia que fala assim, Zacarias 2, versículo 8, ele fala: porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Então, é algo assim, é uma joia preciosa, é aquilo que é mais sensível, é aquilo que Deus vai proteger até o fim. Então, essa expressão, a menina dos meus olhos, é maravilhoso. Depois, em Zacarias 9, ele fala no versículo 16, ele fala: naquele dia, o Senhor seu Deus o salvará como rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Deus não está sendo apenas muito bondoso, e mais uma vez eu quero que vocês apliquem isso para Israel. Essa profecia foi dada
pelo profeta Zacarias para o povo de Israel. Então, nós não estamos só espiritualizando e aplicando para nós, mas nós também fazemos parte disso. Então, a beleza do Evangelho é que Paulo falou assim: eu quero falar com vocês sobre o mistério. Paulo ficava muito entusiasmado com o mistério, e o mistério inclui os gentios. Mas o que ele está falando é que, assim, porque tantas vezes Deus fala nos profetas, nós sabemos que Israel, sabemos que nós também somos sempre falhos, estamos sempre não correspondendo, somos cheios de pecados, somos às vezes abomináveis naquilo que não agrada a Deus. Então, às vezes parece que Deus está sendo assim como, e realmente ele está sendo muito misericordioso e nos abrigando como alguém pega um monte de mendigos, de pessoas assim que são a escória da humanidade. Como Deus é bom, ele acolhe, ele é tão bom que ama até as pessoas desprezíveis. Mas Deus sempre fala, e o livro de Zacarias é maravilhoso sobre isso, de como ele transforma essa humanidade caída, essas pessoas que abandonam, que não correspondem, que são realmente como ovelhas perdidas, sujas, mas ele nos transforma, nós somos a menina dos olhos, Israel é a menina dos olhos, nós fazemos parte disso. Então, ele fala, Deus vai salvar o seu rebanho, porque eles são pedras de uma coroa. A coroa está na cabeça do rei, é o que dá glória, é o que, assim, o rei tem orgulho da coroa. Então, eu queria enfatizar esse aspecto, assim, de como Deus tem orgulho. Tem muitas figuras e tem muitos lugares, mas eu vou falar mais um lugar aqui em Zacarias, capítulo 10. No início do capítulo 10 de Zacarias, ele fala, assim, como versículo 2, como vão atrás de ídolos, o povo dele, o povo de Deus, como se afastam, como são ovelhas que são desgarradas e não seguem. E depois, de repente, ele fala no meio do versículo 3, mas o Senhor cuidará do seu rebanho, a casa de Jacó. E olha o que ele fala aqui. E fará dela, a casa de Jacó, o seu majestoso cavalo na batalha. Gente, não dá para ficar animado com um Deus que tem um plano tão tremendo e que ele é capaz de nos transformar. Sim, somos mendigos, somos escravos no Egito, somos dignos de dó, mas ele nos acolhe, nos redime e nos transforma em pedras da coroa dele, em um cavalo majestoso. Os generais, antigamente, eles andavam, quando você pensa em Napoleão, sei lá, alguma figura assim de grande conquistador, você não vê um homem em pé no meio de uma multidão, você vê um homem montado num cavalo, um cavalo daqueles que você admira, um cavalo forte, um cavalo majestoso. E Jesus vai voltar essa imagem que nós temos, né? Em Apocalipse 19, Jesus voltando montado num cavalo, né? Então, nós somos o cavalo, nós somos o povo de Israel. Estou sempre repetindo isso, porque a gente precisa entender esse mistério que Deus realmente chama seu povo de Israel. Nós estamos aqui para orar, para unir o nosso coração com Deus, porque ele não ficará satisfeito até que o seu povo, Zacarias vai falar mais sobre isso no capítulo 12, de como o povo de Israel vai ter os olhos abertos, vai enxergar aquele que eles traspassaram e vão chorar como se fosse pelo unigênito que perdeu. Então, nós vemos assim como Deus tem esse propósito de trazer o seu povo natural, mas unindo também com o povo, nós, os que não somos da descendência natural de Abraão. Então, Deus tem um plano maravilhoso. Só quero lembrar em Efésios, que a gente sempre acaba voltando ou para Efésios 2 ou para Efésios 3. Paulo realmente
ele está exuberante, ele está assim, ele está na prisão, escrevendo essa carta na prisão, mas ele fala a respeito de como Deus deu a ele, no capítulo 3, ele fala assim, eu quero, versículo 2, eu quero falar com vocês sobre esse mistério que Deus me deu e que inclui vocês, gentios, mas que é algo tremendo, versículo 6, como os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa. Então, não é a teologia da substituição, que nós agora somos os tais e os judeus entram conosco, mas os gentios são co-participantes da promessa que Deus deu para Abraão. Sempre essa a ideia. E ele fala assim no versículo 10, que essa união, esse novo homem que nós estamos falando sempre, essa união de judeus e gentios, vai trazer uma glória para Deus, porque a multiforme, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus vai ser proclamada, vai ser demonstrada. Aquilo que ficou escondido, aquilo que ninguém entendia, assim como ninguém sabia dos principados e das forças que governavam o mundo, né? Irmã Nehama falou alguma coisa sobre essas visões de Daniel e como aparentemente nós estamos sendo derrotados e somos fracos. Jesus veio com esse mistério escondido e 1 Coríntios 2 fala assim, os sábios deste mundo não sabiam o que Deus estava preparando. E a mesma coisa é válido hoje, sim, que Deus está preparando algo para proclamar as potestades e principados, a multiforme sabedoria de Deus. Só que agora ninguém está sabendo. Assim, ninguém, eu falo assim, as forças, os governantes, os grandiosos, e às vezes até nós, da igreja, às vezes nós não sabemos. Por isso que Paulo orou no capítulo 1 de Efésios, para que Deus abrisse os nossos olhos, para que nós pudéssemos ver, às vezes a gente fala assim, a grandeza do poder de Deus. E sim, nós queremos ver avivamento, queremos ver milagres, queremos que o poder de Deus seja manifestado, mas sabe, a grandeza de Deus foi manifestada na cruz, pela derrota, em Filipenses 2, por alguém que se despiu da glória e desceu e foi até os lugares, assim, o lugar mais humilhante. Então, essa grandeza, e eu sempre falo, sempre assim, um dos meus versículos favoritos, segundo Tessalonicenses 1:10, que Jesus vai voltar, sim, para ser admirado como rei, como conquistador, mas ele vai ser admirado nos seus santos. Então, eu estava pensando hoje às vezes a gente quer achar assim uma ilustração que faça isso se tornar bem real para nós, né? E eu sinto cada vez aqui nesses momentos de intercessão, juntos e em tantos outros momentos em que a gente sente que quanta honra, quanto privilégio nós temos, nos foi concedido um privilégio de fazer parte de algo que é muito, muito maior do que nós. Eu vou falar algo assim, talvez seja assim, uma ilustração meio boba, mas assim, vamos imaginar, como já aconteceu no Brasil ou algum outro país, que a Copa do Mundo vem para o nosso país, ou os Jogos Olímpicos vêm para o nosso país. Então, é algo fantástico, mas não se eu, vamos supor que eu ou você, vamos supor que nós sejamos convidados para participar, papel muito insignificante, mas nós fazemos parte da equipe, de alguma forma nós estamos contribuindo para algo que vai ser visto pelo mundo inteiro, algo que é fantástico,
eu me sinto muito honrado simplesmente por entregar convites, por ser um porteiro, por ser um recepcionista, sei lá, qualquer coisa assim que seja um papel mínimo. E não é, eu não estou sendo orgulhoso porque é o meu projeto. Eu me sinto honrado porque eu fui convidado, dentre milhões de pessoas, de repente eu fui convidado para contribuir para uma coisa muito maior do que eu. Eu sou uma dos milhares de pessoas que estão contribuindo para isso. Eu não sei se isso ajuda, mas assim, eu queria comunicar que nós estamos sendo convidados, nós já fomos incluídos nesse projeto que é muito maior do que nós e que é algo que vai trazer o reino de Deus para o mundo, que vai transformar esse mundo com a poluição, com a degeneração, com tudo que está acontecendo no mundo inteiro, em tantas maneiras, o sofrimento. Nós fomos chamados para fazer parte de um plano que não é meu, eu não inventei isso. Eu não sou o líder, eu não sou a pessoa que vai fazer isso acontecer, mas eu fui chamado para fazer um papelzinho, talvez de orar, talvez de divulgar, talvez de contribuir de alguma forma para que aquilo aconteça. Então, que todos nós sejamos imbuídos dessa graça e desse privilégio, essa alegria de fazer parte e de ver. Eu não preciso ser uma pedra, eu quero ser, né? Mas eu não preciso ser uma pedra na coroa, mas eu quero contribuir para que Israel, para que o novo homem, para que essa glória, essa admiração que vai recepcionar Jesus, Jesus não vai voltar para dar um jeito nesse povo que nunca foi fiel e nunca seguiu e nunca fez nada, e ele vai dar um jeito e foi tudo um fracasso, mas ele vai nos levar para a vitória. Não, ele vai voltar para ser admirado nos santos, não porque nós fomos bons, ninguém, nem Israel, nem ninguém é bom em si mesmo, mas ele nos transforma nessas pedras, ele nos transforma nesse majestoso cavalo de guerra. Então, rapidamente, nossos alvos, temos alvos muito importantes. Como você sabe, nós temos uma reunião que era na primeira terça-feira do mês, agora vai passar a ser a primeira, às vezes a segunda-feira do mês, porque como nós queremos a participação, o grande objetivo dessas reuniões no início do mês, à noite, né, na primeira ou segunda-feira do mês agora, o objetivo é orar juntos, caminhar mais para que nós sejamos esse novo homem, interagir mais, ter orações nossas como nós temos hoje, mas ter orações dos irmãos messiânicos juntamente conosco. Ainda nesse mês de fevereiro, ainda tivemos relativamente poucos irmãos messiânicos, mas queremos orar para que tenhamos mais irmãos e mais participação e mais mistura e que as nossas vozes possam subir juntos ao Senhor. Então, nós queremos orar por essas reuniões. Nós vamos, em março, vai ser a segunda-feira. Eu não estou com o calendário aqui, mas depois, se alguém quiser colocar, mas nós vamos depois divulgar para os irmãos, para todos, nós vamos divulgar o calendário, para que vocês possam separar esse dia. Como a primeira segunda-feira do mês vai coincidir com uma data importante para a comunidade judaica, a festa de Esther, então nós vamos passar para a segunda semana de março, ok? Então esse é um dos nossos objetivos de oração, que nós possamos caminhar mais para o novo homem. E uma outra coisa que estamos buscando com muita intensidade esse ano é nos envolver mais e mais de perto com os nossos irmãos messiânicos. Então, queremos começar bem pequeno, temos já feito vários contatos com irmãos messiânicos que têm ministrado para nós, mas agora nós queremos ter algumas reuniões presenciais com líderes. Nós vamos começar aqui em São Paulo, que é mais próximo de nós,
E eu quero pedir que vocês orem hoje e amanhã e segunda-feira para a nossa primeira reunião desse tipo, que vai ser segunda-feira, agora dia 20, às 10h30 da manhã, estaremos reunidos com 3 irmãos messiânicos na cidade de São Paulo. Vocês muitos aqui já viram, Daniel Woods, Gustavo Karch e Gilberto Branco, né? Então, 3 irmãos messiânicos, assim como tem dificuldades entre nós cristãos para unir as pessoas na mesma cidade, tem muitas barreiras, principalmente porque Satanás não quer e vai fazer tudo possível para impedir. Mas nós estamos tomando esse passo pela fé e crendo que o Senhor vai confirmar. Então, esse é o segundo pedido de oração. Então, pelas nossas reuniões no início de cada mês e por essa reunião e por outras que virão depois, tá? Um terceiro pedido de oração, isso vai nos ocupar bastante também esse ano. O ano passado nós oramos uma boa parte do ano em favor daquela conferência virtual que nós tivemos em agosto. Esse ano nós temos um outro evento, infelizmente a maioria não vai poder participar, porque é lá em Jerusalém, e também não é uma reunião aberta para quem quiser. Mas é exatamente o objetivo dessa visão, desse ministério, que é orar para que haja um segundo concílio, haja uma reunião que envolva pessoas da igreja, de todos os segmentos da igreja, de todos os países e regiões do mundo, que haja uma reunião, que haja um ajuntamento. Em Atos 15 era simples, o pessoal vivia tudo ali por perto, então fizeram um concílio, era simples, relativamente simples fazer, mas foi algo que foi um alicerce, foi um fundamento para a natureza da igreja, o primeiro concílio. Agora nós estamos orando, primeira reunião desse tipo, é uma reunião histórica. Coloque no seu calendário, coloque nos seus alvos de oração, 17 a 19 de outubro, em Jerusalém, em torno, não sabemos exatamente, mas entre 300 e 400 pessoas do mundo inteiro. No Brasil, queremos talvez 20 e poucas pessoas, quem sabe, vão poder participar. Então, esse é um pedido grande de oração. Estamos nesse momento, ainda algumas pessoas estão dizendo que não, algumas pessoas convidadas aqui não vão poder participar, outras pessoas queremos orar para que Deus abra as portas, para que Deus escolha as pessoas certas, para que Deus faça algo muito especial. E você pode fazer parte disso. Depois nós vamos divulgar com mais informações, mas sempre tem as informações de ofertas, as ofertas que vocês têm dado, várias pessoas têm contribuído, têm ajudado a dar ofertas para irmãos messiânicos aqui no Brasil. E agora eu quero fazer assim, para a gente orar, e se você puder ajudar também, lembra assim, nós estamos sendo convidados, é um grande privilégio. Se eu puder dar R$ 10 para esse grande propósito, eu vou me sentir muito privilegiado de participar disso. Vários irmãos aqui no Brasil que precisam, que devem estar nesse evento, representando o Brasil, não têm condições financeiras de ir. Então, queríamos até solicitar, e vamos orar para isso, além desse grupo que está aqui, tem muitas outras pessoas, nós vamos depois enviar esse convite, esse apelo, que você pudesse, quem sabe, se comprometer, não mudando a oferta. Se você já está dando uma oferta, isso precisa continuar, nós precisamos continuar abençoando nossos irmãos messiânicos. Então, além da oferta que já está sendo dada, se você puder dar algo específico para esse propósito, vai tudo na mesma conta.
Mas até assim, não é tão necessário, mas até pensei assim, se você quiser identificar, estou dando para esse propósito, eu vou dar R$ 50, sempre coloca 23 centavos do ano desse ano, 23 centavos, R$ 50 e 23 centavos, R$ 60 e 23 centavos, para a gente saber, assim, essa oferta foi dada especialmente para esse propósito de ajudar passagem aérea, hospedagem para irmãos que precisam estar nesse evento representando o Brasil, porque isso vai trazer muito retorno para nós aqui no Brasil e no mundo inteiro, e é um evento muito importante para isso. Então, orações e participando conforme você puder, se possível, fazer um propósito de fazer tipo seis ofertas mensais para esse propósito seria muito interessante. Deus vai dirigir para nós, para cada um, como deve fazer. É a mesma conta bancária, o mesmo Pix que já está sendo sempre divulgado, vocês podem utilizar. E temos só mais um pedido de oração. Eu quero que a gente ore também pela Now Generation, ou seja, a geração mais jovem. E eu pedi o Gabriel, do Rio, que está conosco aqui, como ele participa, tem um grupo de irmãos que estão fazendo estudos, não temos ainda assim, um grupo muito grande, mas tem um grupo que está orando para isso, nós queremos orar para que haja um núcleo forte, mas eu vou deixar ele falar, porque ele está participando, eu queria que vocês ouvissem de alguém que está nesse grupo, para que a gente ore por eles. Gabriel? Oi, pessoal, tudo bem? Sou Gabriel aqui do Rio de Janeiro. Eu queria dizer a vocês todos que estão aqui que nós, a geração mais jovem, estamos olhando para vocês. Às vezes pode parecer que eles não jovens, onde é que estão os jovens, né? Será que eles participam? Eles estão aqui nessa jornada que o Christopher tem abordado. É uma jornada rumo ao novo homem e que jovens também estão sendo acrescentados. Quero dizer a vocês que nós estamos vendo a diligência de vocês, o compromisso de vocês, a sabedoria de vocês, a obediência de vocês, a constância de vocês em estarem aqui, enchendo as taças do Senhor com as suas orações, e que eu acredito que Deus é um Deus de gerações. Havia a geração de Davi, que era uma geração de guerreiros, de pessoas que enfrentaram grandes batalhas, mas foi na geração de Salomão que algumas coisas aconteceram, e o objetivo de tudo era que a glória de Deus viesse sobre o templo. Então, quero dizer para vocês que aquilo que vocês estão plantando na geração de vocês, a minha geração está observando, e nós vamos construir também. E o objetivo é que a glória de Jesus, do nosso Messias, venha para a terra, venha para esse lugar. Então, eu quero fazer esse convite para que vocês orem pelas nossas vidas, orem para que jovens sejam acrescentados, orem. Nós temos uma surpresa, uma judia, uma menina foi acrescentada a nós. Então, quero dizer a vocês que estamos sendo acrescentados aos poucos nessa jornada. Nós existimos, estamos aqui, orem por nós. Deus abençoe. Muito obrigado, Gabriel. Então, é importante, quem sabe em outras reuniões a gente pode pedir mais alguns desse grupo para também falar, para vocês conhecerem. Nós queremos ver esse grupo crescendo e desenvolvendo bem mais e se preparando para pegar o bastão, né? Porque ele falou que eles estão olhando para nós e nós estamos olhando para eles, porque um dia nós vamos ter que entregar para vocês, né? Para os mais jovens. Então, queremos realmente que vocês tenham a graça e a preparação, o chamado do Senhor para isso, ok?